Boa tarde a todos e a todas. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. A leitura de hoje é de João, capítulo 4, versículo de 14 a 16. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos que no amor de Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Solicito agora que a senhora faça a leitura do expediente. Sessão do dia 7 de 8 de 2023, expediente. Projeto de lei PE 94/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei PL 60/2023, de autoria da vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Requerimento 472/2023, de autoria do vereador Nicola Martins. Requerimentos 473, 474, 475, 477, 478 e 483/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Requerimentos 476 e 480/2023, de autoria do vereador Juarez de Jesus dos Santos. Requerimento 479 e 482/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue. Requerimento 481/2023, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 484/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Requerimento 485/2023, de autoria de diversos vereadores. Indicação 285/2023, de autoria da vereadora Giovana Vitor Mondardo. Indicações 386, 387 e 389/2023, de autoria do vereador Manuel Rosengue da Silva. Indicação 388/2023, de autoria do vereador Valmir D'Agostin. Indicação 290/2023, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Memorando 569/2023, à Secretaria-Geral. Gostaria de justificar a ausência do vereador Márcio Darós da Luz da sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2023, conforme artigo 99, a linha B. Atenciosamente, assessora parlamentar Maria Gorete Pezente. Memorando 552/2023, à Secretaria-Geral. Justifica a ausência do vereador Manuel Rosengue da sessão ordinária dos dias 7 de 8 de 2023 e 8 de 8 de 2023, conforme regimento interno desta Casa Legislativa, artigo 99, a linha D. Atenciosamente, Manuel Rosengue, vereador. Passamos agora para o horário político. Antes, porém, registro a presença da Juscelia, presidente do sindicato, Reginaldo, e os demais que nos acompanham nessa sessão. Com a palavra... Só um minuto, então. Você quer que leia? Isso. Pedir para a secretária ler 2 convites, então. Um ofício e um convite. Convite. Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Fundação do Esporte, e o Governo de Criciúma, através da Fundação Municipal de Esporte, convido para a solenidade de abertura da etapa estadual do 39ª edição dos Jogos Escolares de Santa Catarina, GESC, de 14 às 12 a 14 anos. Data 7 de 8, segunda-feira, horário 18h30, local Ginásio Municipal Valmir Orsi. Ofício GP 278/2023. Ao senhor Salésio Lima, presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, Criciúma. Vimos por meio do presente encaminhar cópia do ofício número 277/2023, endereçado ao prefeito municipal de Criciúma, relativo ao desassoreamento do rio Sangão. Eu vou ler algumas partes do ofício. Ofício 277/2023 ao senhor Salésio Lima. Cumprimentando cordialmente, vimos pelo presente informar que ocorreu
na data de 31 de setembro de 2023, o processo de licitação com o objetivo da contratação de empresa especializada para dessoreamento do rio Sangão, no bairro Cidade Alta e Sangão, divisa entre os municípios de Forquilinha e Criciúma. Considerando a importância das atividades a serem executadas, que visam a minimização de ameaça de novos desastres em municípios atingidos em algumas catástrofes, para conseguir a recuperação socioeconômica e ambiental das áreas atingidas por desastres. Junto às comunidades que margeiam o Rio Sangão, solicitamos que o custo seja dividido de maneira igualitária entre os municípios de Forquilinha e Criciúma. A proposta vencedora foi de R$ 5.385.794,90. Além dos custos com execução das obras, apontamos também os valores relativos ao projeto, que somam mais R$ 136.240, onde também se propõe a divisão dos valores. O montante dos recursos soma R$ 5.522.034,90. Assim sendo, solicitamos as providências necessárias para que se viabilize o ressarcimento do município de Criciúma no montante a R$ 2.761.017,45 e relativo aos custos do projeto e execução das obras. Atenciosamente, José Cláudio Gonçalves, prefeito municipal. Esse ofício, a mesa diretora estará encaminhando a todos os vereadores na íntegra. Tá? Com a palavra, o vereador, no horário político, o vereador José Paulo Ferrares. Declina. Com a palavra, o vereador Jair Augusto Alexandre. Declina. Com a palavra, o vereador Obadias Benones. Senhor presidente, muito boa tarde. Cumprimentar a secretária Roseli, os demais vereadores que aqui estão, público que estão aqui, o público que está aqui, o público que está nos assistindo, nos acompanhando. Senhor presidente, só para fazer uma prestação aqui da nossa viagem até Florianópolis, hoje à tarde tivemos, aliás, faz uns 20 dias, vereador Nicola, a gente fez um requerimento, fiz um requerimento aqui sobre a questão da Coab, e o vereador Nicola, prontamente, na mesma instante, ele fez uma foto, um print do requerimento e encaminhou para a secretária de Assistência Social do nosso estado, a Maria Helena, conhecida como Kika, vereador Miri, e já ficou agendado para que a gente pudesse estar hoje lá, nessa nossa visita, falando sobre a Coab, programa de habitação, vereador Juarez, vereador Júlio, que acompanha bem essa pauta também, a gente já conversou sobre isso, a gente buscou algumas informações, temos bastante informação em relação a esta situação da Coab, que vamos estar nos próximos dias, conversando, buscando mais informação em relação a isso, junto à nossa secretaria, vereador Paulo Ferrarese, que envolve também a sua região lá, Vila Esperança, Imperatriz, aqui, Renascer. Então, tem muita coisa que dá para a gente poder alinhar, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, fazer um trabalho de mutirão para que, vereador Feuser, que é da tua região lá também, para que a gente possa fazer um mutirão e regulamentar as famílias que estão ali, são ligadas, têm as suas ligações com a antiga Coab, que está em extinção, que é do governo, está em extinção. Então, a gente passou por lá, e essa era a nossa agenda. Também aproveitamos essa agenda do dia de hoje e passamos lá para cumprimentar o deputado federal que hoje assumiu a pasta do meio ambiente do nosso estado de Santa Catarina, e eu quero desejar aqui sucesso ao deputado agora secretário desta pasta, o senhor Ricardo Guide, que Deus abençoe e que faça um bom trabalho. Obrigado, senhor presidente, era isso. Com a palavra, a vereadora Giovana Vito Mundago.
Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores e vereadora, público que nos assiste. Hoje eu subo essa tribuna justamente para manifestar praticamente uma discussão sobre os requerimentos que vão tramitar nessa casa hoje, a maioria deles tratando, vereador, sobre a Vila Francesa, região muito próxima ao bairro, ao Parque dos Imigrantes, que tem ficado genuinamente desassistida. E a gente pauta, durante essa sessão, se forem votados hoje, discussões sobre iluminação pública ao redor do parque, discussões sobre calçamento ao redor do parque, acesso dos moradores do bairro Vila Francesa até o parque, que fica imediatamente do lado, e que, veja, no dia da inauguração do parque, há 2 anos, me corrijam se estiver errado, então de 2 anos, a ponte caiu, no dia da inauguração. Ela caiu e não foi reformada desde então. E os moradores que querem usufruir do parque, que foi feito também para eles, exigem que essa ponte seja reformada ou que, de alguma forma, seja criada alguma outra via de acesso aos moradores, porque, justamente, por questões de ausência de iluminação, muitas mulheres precisam transitar por aquele lugar ao redor, fazer todo o contorno, transitar ali no escuro, e sem segurança alguma, tendo que passar no meio da rua, porque não tem calçada. Então, além disso, a gente também pede, além dessa ponte, a restauração da ponte que transitam estudantes, a criançada passa por ali justamente porque é acesso à escola, né, no Centro de Educação, a Escola Municipal, tá? Então, me chama a atenção, vereador, a ausência daquilo que o vereador Nicolau muito bem citou há um tempo, o esquema de zeladoria. Mas eu poderia dizer que, se em algum momento foi bom, vereador, ouso dizer que a responsabilidade disso é pura e simplesmente da administração municipal, por entender que antecipou as eleições, esquentou o clima das eleições, mas esqueceu de cuidar dos seus, esqueceu de cuidar da nossa cidade. Então, tem me chamado muita atenção, porque participei de uma reunião junto da Associação de Moradores do Bairro, na semana passada, e me chamou a atenção o desamparo dos bairros, porque não é só ali, a gente sabe disso, Monte Castelo, a mesma ponte que dá acesso, o mesmo lugar que dá acesso ao Parque dos Imigrantes é uma outra ponte, de madeira. Então, há muito que se orgulhar, certamente, da nossa cidade, em especial sobre os espaços de lazer, mas a gente também precisa fazer a cobrança necessária sobre o acesso para a população, em especial aquela ao redor dos parques, que também quer usufruir, que não pode ficar à mercê de algo acontecer para a gente poder melhorar. Então, fica aqui, mais uma vez, essa discussão que faço no horário político, presidente, justamente para otimizar os trabalhos da nossa sessão, já que os requerimentos são seguidamente nesse assunto, nessa toada, e faço aqui a discussão e peço desde já a compreensão e o apoio dos vereadores nessa pauta. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Zairo José Casagrande declina. Com a palavra, Júlio César Kamiski. Muito boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem a mesa, vereadores, vereadoras, Mônica e todos que estão presentes. É uma alegria te ver aqui. Reginaldo, a Juscelia estava aí também, não está mais ali. Está aí também. Bom, senhor presidente, eu ia falar outro assunto, mas aí com a leitura que o senhor fez do ofício, que a secretária fez do ofício, me chamou a atenção e eu faço questão de mencionar. O senhor sabe da luta, que é a questão do desassoreamento, né? Inclusive, atinge a nossa região aqui. E nós, claro, com o trabalho unido da população, mobilizamos, de certa forma, e finalmente teremos o bendito desassoreamento, para a alegria, né, de todos. É claro que está muito longe, representa 30% daquilo que se busca, que são os 24, quase 25 quilômetros. Mas daí o senhor pede para a secretária fazer uma leitura, onde o prefeito José Cláudio Gonçalves, também conhecido por Neguinho, faz um ofício cobrando do prefeito Clésio Salvaro a metade da obra que foi licitada em R$ 5.385.794,90. Mais R$ 136.240 que foi o projeto. Eu até reconheço que o projeto ele pode, sim, solicitar sem problema nenhum.
Mas ele querer cobrar do prefeito de Criciúma o valor que está recebendo da Defesa Civil, desculpa, se o valor fosse de origem do próprio município, está tudo certo. Eu acho que caberia, é muito importante. Agora, o dinheiro que vem da Defesa Civil, no valor de 5 milhões e 500, cuja licitação representa 5 milhões e 385 mil, ele quer cobrar do município de Criciúma, me desculpe, acho que alguma coisa não está certa. Isso não procede, vereador? Ele consegue cobrar? Não, não procede. É óbvio que não procede. O dinheiro não é do município. Não foi tirado do município para fazer o desassoreamento. O dinheiro está vindo. Eu falei com o Armando, eu estive na Defesa Civil. Eu, o vereador Dinho, o vereador Marcos, a gente esteve lá. Oi? De Santa Catarina está repassando recurso. Logo, esse recurso foi direcionado para o desassoreamento. Não há o que se falar em dividir essa conta. Gente, por favor, né? O executivo não pode ser levado por brincadeira. Oficia essa casa para informar. Olha, ele quer dividir 5 milhões 385 mil mais 136. Repito, 136 é projeto. Projeto eu concordo que ele pode fazer sem problema nenhum. Em que pese houve uma combinação entre os 3 municípios que seria desenvolvido o projeto por forquilinha. Está tudo certo. Você tem o tempo do vereador Miri D'Agostinho. Opa, muito obrigado, vereador Miri. Ele cobrar os 136 mil do projeto, eu não vejo problema. Está tudo certo. Ou então, faz o seguinte, tem outro pedaço lá na frente, você faz o projeto. O outro pedaço, mais um terço, aí o prefeito de Maracajá, o Brambila, faz. Não está tudo certo, é combinado. Inclusive, o grupo do qual eu faço parte do desassoreamento, aliás, do acompanhamento do desassoreamento, agora é outro grupo já, né? Que essa casa, inclusive, me indicou. Esse grupo já esteve presente com o Brambila, que se colocou muito sensível, sentar com os dois prefeitos, para poder ampliar o trabalho e cumprir toda a extensão do rio, que são 25 quilômetros. Perfeito. Aliás, o prefeito Cláudio Salvador acabou de agendar para quinta-feira, às 13h30, uma reunião com o grupo de desassoreamento, também para tratar dessa matéria. Porque é nosso papel conversar com todos os prefeitos para que se sensibilizem. Porque não adianta você resolver um problema e desaguar lá na ponta e complicar a situação. Isso tem que ser feito todo, não parcialmente, mas tem que começar. E o começo está sendo feito com esses 8 quilômetros. Mas peraí. Mas dividir um dinheiro que está vindo de fora, da Defesa Civil, para o município realizar a execução, ele querer dividir esse dinheiro, então que peça mais 2 milhões para a Defesa Civil e faça outra obra. Peça mais 2 milhões e 700 e faça outra obra. Não tem problema, né, Ademir Honorato, que está conosco aqui. Aí está tudo certo. Agora, dividir um dinheiro que é dos outros para poder... Não. Tem nome para isso, eu prefiro não comentar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Daniel Frederico Antunes. Declina com a palavra o vereador Antônio Manuel. Ausente, com a palavra do vereador Dailton Feuser. Declina com a palavra a vereadora Giovana Benedetti Zanetti. Com a palavra o vereador Nicola Martins. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, boa tarde. Hoje nós tivemos essa agenda importantíssima em Florianópolis, na assistência social, onde o vereador Obadias já fez o relato muito bem feito do que nós tratamos junto com a secretária Kika, uma secretária muito presente, que nos recebeu muito bem mesmo. Cumprimentar o ex-vereador Ademir, que está aqui presente também. E nessa visita com a Kika, o vereador Obadias trouxe as situações envolvendo a Coab, mas ela nos deu algumas informações que nos deixou um pouco com uma pulga atrás da orelha. Ela falou que Criciúma
não está apta a receber um recurso de assistência social. A secretária falou isso para a gente. Nós vamos buscar um pouco mais de informações em relação a esse assunto, envolvendo segurança alimentar. Criciúma não está apta a receber esse recurso. E também trouxe outra situação envolvendo pautas das mulheres, e que nós vamos buscar um pouco mais de informações também, porque, segundo ela, o município de Criciúma não está respondendo a alguns pedidos feitos pela Secretaria do Estado. Mas nós vamos investigar, nós vamos buscar um pouco mais de informação. E também fomos à posse do secretário Ricardo Guide, posse extremamente prestigiada. Quero destacar aqui os 9 vereadores que estiveram presentes. Eu, vereador Paulo, vereador Jair, vereador Miri, vereador Manuel, vereador Kaminski, vereador Juarez, vereador Obadias e o vereador Daniel Antunes também estava lá presente. Acabou na hora da foto a gente se desencontrando, vereador Daniel, mas a gente acabou fazendo uma foto dos vereadores que estavam lá presentes também. E foi bastante prestigiado pelo presidente da SIC, presidente da CDL, presidente da Fiesc, da FACISC, deputados estaduais, deputados federais, deputado Chiodini, deputado Darcy de Matos, deputado Ismael, deputada Júlia, deputado Daniel, né, bancada bastante presente e que mostra a força da nossa região e o prestígio do deputado agora secretário Ricardo Guide, que pode ajudar muito a nossa região. Obrigado, presidente. A palavra a vereadora Roseli Maria de Luca Pizzolo. Boa noite, senhor presidente, ao Obadias, membro da mesa, os vereadores e vereadores. Um abraço especial, né? Uma boa noite para a Mônica, minha amiga, diretora, o Ademir e o pessoal do Núcleo Ercílio Luz. E quero parabenizar já o vereador, né, Valmir D'Agostin pela moção de aplauso que vou ler ali com muito orgulho para a escola de vocês. E hoje, só muito rapidamente, falar do que a abertura que vai ter agora, a partir das 18h30, né, dos jogos escolares, que são alunos de 12 a 14 anos, e que, além de eles representarem a sua escola, mais de 4.000 alunos, eles estão representando a cidade. Então, é duplamente, é o esporte, onde eu represento a minha escola e represento a minha cidade. E a nossa cidade, as escolas do município, nós temos a Escola Serafina Miliolo Pescador, que ela vai ter uma equipe, o Ercílio Amante vai ter equipe, Jorge da Cunha Carneiro vai ter equipe, o Arruda Ramos vai ter, e o Luiz Lazarim também vai ter equipe nesses nossos jogos escolares. Desejar a todos os atletas que estão vindo para a nossa cidade sucesso, mostrando que, quando nós unimos educação e esporte, sempre dá certo. Nós começamos nas escolas e ali muitos atletas, eles se destacam e vão daí para o profissionalismo e Santa Catarina, com os jogos escolares, ela sempre dá um passo à frente na questão educação e esportes. Sucesso a todos e que todos sejam muito bem-vindos à nossa cidade. Com a palavra, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Boa noite, presidente, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial, um ex-vereador Ademir Honorato, que agora é coordenador, gerente regional. Eu queria aproveitar a presença dele aqui, e até porque, quando ele participou aqui da tribuna, eu tinha comentado sobre a 445 e uma rótula que tem ali no posto Giga, e que acontece muito acidente naquele local. E agora, semana passada, mais um acidente. E isso ali é urgente. Eu preciso falar aqui na tribuna,
Falei semana passada e agora aconteceu. Eu fui até ali no plenarinho ali conversar com ele e ele se colocou à disposição de ir lá e a gente chamar um técnico para ver o que a gente tem que fazer, o que vai se fazer naquele local, que precisa ser feito. Até agora, nada. E não dá para a gente brincar com vidas. Acidentes feios que estão acontecendo ali. O menino, eu cheguei na hora que o menino bateu, o caminhão atravessou, o menino bateu no meio do caminhão. Tá, o pessoal ainda jogando vídeo na internet, ainda não tem nem misericórdia, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Então aproveito aí o Ademir para a gente se movimentar nesse sentido. Também quero aproveitar e destacar a nossa ida a Florianópolis, prestigiando aí a posse do secretário, agora, né, secretário do Meio Ambiente, o ex-deputado federal Ricardo Guidi. Tenho certeza que vai fazer um belo trabalho. É um homem sério, um homem trabalhador, um homem de palavra. E eu acho que para uma pauta tão importante que é do meio ambiente precisa realmente de uma pessoa séria, uma pessoa que gosta de trabalhar. Então, que Deus abençoe aí o nosso secretário do Meio Ambiente, deputado Ricardo Guidi. Passamos lá na Secretaria de Assistência Social, questionei também referente às cestas básicas que são disponibilizadas para o município. Ela estava informando, eu ainda por falta de conhecimento, ela explicando como é que funcionava e tal. Ela falou que o recurso vem para o município e o município disponibiliza. E aí eu questionei da possibilidade de separar parte dessa cesta básica, ou preparar uma cesta básica que sirva também para os celíacos, que precisam de uma alimentação diferenciada. Não basta só entregar uma cesta básica, porque tem pessoas que não vão se apropriar daquele alimento, até porque não serve. E aí ela falou que realmente isso tem que partir da própria Secretaria de Assistência Social, fazer o cadastro das famílias que necessitam alimentação diferenciada e que não tem dificuldade nenhuma de fazer esse trabalho. Então a gente vai estar fazendo um requerimento aí, solicitando, em breve a gente vai fazer esse requerimento, solicitando aí a Secretaria de Assistência Social para que faça, né, esse estudo de quem são essas famílias que necessitam dessa cesta básica diferenciada para a celíaco. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador presidente Salésio Lima. Senhora presidente, membros da mesa diretora, vereadores, cumprimentar aqui meu colega Ademir, coordenador da Infra, sua esposa Mônica, os professores que daqui a pouquinho serão homenageados, e os demais que nos acompanham pelas redes sociais aqui presentes. Senhor presidente, na tarde de quinta-feira, do dia 3, eu estive no batalhão, 9º Batalhão da Polícia Militar, para o lançamento do projeto Mascote Amigo. Chamou muita atenção esse projeto. É uma iniciativa que vai utilizar cães no processo terapêutico para as crianças autistas que frequentam os CIs da FASC. Então, esse projeto, ele é um projeto da FASC, juntamente com o 9º Batalhão. É um projeto extraordinário que trará muitos benefícios para as crianças com transtorno espectro autista. Não é novidade que os animais têm uma capacidade de conectar-se com as crianças. Nós já temos na Assembleia Legislativa um projeto desenvolvido pelo deputado Júlio Garcia, no qual é uma lei já estadual 18.664/2023, que regulamentou as atividades ecoterapia no estado, ou seja, o uso terapêutico de cavalos. É uma iniciativa, então, do deputado que tem longa história em defesa das pessoas com defesas e deficiências. Esse vereador também é um defensor dessa causa, vários projetos já foram elaborados nessa casa, nessa direção. Mas eu queria aqui frisar a parceria da FASC juntamente com o 9º Batalhão, aonde os cães vão dar essa infraestrutura, digamos assim, para que as crianças que têm essa deficiência, elas possam ser assistidas, digamos assim, e vai ser dentro do 9º Batalhão,
As crianças serão levadas até lá num trabalho excepcional, nós podemos perceber o projeto. Então, aqui eu queria parabenizar, na pessoa da primeira-dama, Adriana Salvaro, também o presidente do Conselho Administrativo, a Rubinalva, também o diretor, o Adriano Boaroli, também a coordenadora do departamento, a Andressa, e os demais colaboradores da FASC, não esquecendo também da Polícia Militar, na pessoa do comandante do 9º Batalhão, Tenente Coronel Mário Luiz Silva. Um projeto, então, como eu disse, brilhante, que vai estar acontecendo na nossa cidade através do 9º Batalhão. Parabéns a todos os envolvidos. Questão de ordem servida ao vereador Nicola Martins. Senhor presidente, nobres colegas, apenas comunicando o encerramento da Comissão Temporária Especial da Casan, com relatório aprovado na última sexta-feira por 5 votos a 3 e disponível a todos os colegas. Uma nova questão de ordem, presidente. Ok. Questão de ordem cedida ao vereador Nicola Martins. Convocando a Comissão de Constituição e Justiça, conforme acordo já feito entre os vereadores, para amanhã, dia 8, às 16 horas, aqui no plenário para deliberação. Ok. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Antes, porém, solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária para que faça a leitura das matérias. 51ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Grande expediente. Requerimento 472/2023, autor Nicola Martins. Envio do expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando a situação do processo de pedido de limpeza e demolição da casa no bairro São Cristóvão, na rua Bela Vista, conforme processo 658226. No dia 3 de março, esse vereador informou a Defesa Civil sobre o caso. Em 5 de março, o Departamento de Fiscalização informou que o processo estava junto à Procuradoria para encaminhar as medidas judiciais necessárias para a demolição e limpeza. Em reunião com moradores, no dia 31 de julho, a Secretaria-Geral informou a eles que a Prefeitura não tinha conhecimento do caso. Na manhã do dia 1º de agosto, esse vereador confirmou que o processo ainda se encontra com a Procuradoria. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Nicola Martins. Senhor presidente, o alvo desse requerimento, uma casa na rua Bela Vista, que tem ali o processo 658226, coincidentemente, o processo de março até 1º de agosto estava na Procuradoria e no dia 2 de agosto já estava publicado no Diário Oficial a autorização para a demolição dessa casa, realizada no último sábado, lá no bairro São Cristóvão. Sendo que na última segunda-feira o secretário-geral falou para os moradores do São Cristóvão que a prefeitura não tinha nenhum conhecimento sobre o caso. E tanto eu quanto o vereador Kaminski já tínhamos informado, já tínhamos solicitado, já tínhamos encaminhado e provamos isso mandando para os moradores do bairro São Cristóvão. Porque saímos nós dois como sendo os mentirosos da história. E isso eu não vou aceitar. Isso eu não vou aceitar. Por isso que nós fizemos questão de tirar os prints e mandar para todos os moradores do bairro São Cristóvão e informar aonde que estava o processo, em que ponto que estava o processo. E que, coincidentemente, do dia 1º até sábado, que foi dia 5, teve uma decisão a jato publicada no Diário Oficial e ainda no sábado, resolvida essa situação no bairro São Cristóvão, concedo a parte ao vereador Júlio Kaminski. Obrigado pela parte, vereador. Me causou muita estranheza essa situação mesmo, quando eu fui informado, né, porque nos dá a impressão de que a gente age com mentira, isso é um tipo de coisa que é inadmissível. No dia 6 de junho, eu entrei em contato com a Defesa Civil, na pessoa do coordenador,
tá? Pedindo uma atenção muito especial nesse caso. Ele respondeu que estava no radar dele e na fase final do processo administrativo. 6 de junho, agora. E por fim, ainda eu pedi para que determinasse um prazo para a gente poder dar uma satisfação mais certeira. Ele disse que estava em fase final, mas não tinha o prazo. Então, eu fui comunicado dessa bobagem que foi dita, eu fui comunicado dessa besteira, tá? E imediatamente eu peguei, printei toda a conversa que eu tive com o coordenador. Agora, se internamente não existe comunicação, aí é um problema que nós já falamos isso no passado. Quando não tem comunicação, aí tem problema. Mas não foi da nossa parte, porque nós fizemos corretamente a solicitação daquela comunidade, assim como eu já sabia que o senhor tinha feito, porque foi me informado que já havia sido feito um pedido seu anteriormente. Ou seja, eu acho que nós estamos com um problema sério de comunicação interna. Obrigado, vereador. E eu fiz questão de, nesse requerimento, fazer esse storytelling, fazer essa linha do tempo, para poder explicar que esse processo está desde fevereiro lá, não andou somente na última semana. Só pôde andar na última semana, né? Ficou de março até início de agosto, esperando esse parecer da Procuradoria. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação 385/2023, autora Giovana Vitor Mandardo. Manutenção das iluminações dos postos localizados no bairro Vila Francesa. Requerimento 473/2023, autora Giovana Vitor Mandardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há estudo ou planejamento com a finalidade de reformar a estrutura da ponte localizada na rua João Colombo, no bairro Vila Francesa, além de reforçar o local com calçamento e pintura de faixa de pedestre. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 474/2023, autora Giovana Vitor Mandardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando serão realizadas melhorias no calçamento e iluminação na rua José Genuíno Mateus, distrito do Rio Maina, via de acesso ao Parque dos Imigrantes. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 475/2023, autora Giovana Vitor Mandardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há estudo/planejamento de melhorias em iluminação e calçamento na rua Maria Rosa de Jesus Domingos, bairro Vila Francesa, próximo a EMEB Maria de Lourdes Carneiro. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 476/2023, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: existe a possibilidade do município criar um núcleo de atendimento às instituições no intuito de oferecer de maneira totalmente gratuita consultoria para as instituições sem fins lucrativos, organizações não governamentais que desejam se regularizar, dando suporte na elaboração de documentos, inscrição CNPJ junto à Receita Federal, orientações para inscrições de alvarás de funcionamento, organização documental para inscrição nos conselhos e segmentos sociais. Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Juarez de Jesus dos Santos. Boa tarde, presidente, colegas vereadores, público que nos assiste. Então, esse requerimento, eu já venho falando há bastante tempo sobre essa situação das pequenas instituições, pastor Jair, e aí a gente tem aqui a frente parlamentar do terceiro setor, inclusive, se o senhor precisar de uma parte, ou se o senhor quiser de repente falar depois sobre o que o senhor já vem também trabalhando, porque eu acho extremamente necessário
ou que a Secretaria de Assistência Social, não sei, o próprio Potelec lá com a Casa do Empreendedor, não sei, mas de alguma forma que dê uma assistência às pequenas instituições. Porque tem muita instituição que nasce e não vinga, não consegue ir para frente pelas questões burocráticas. Já falei aqui, de repente, o cara cria uma instituição porque ele gosta de tocar violão, mas ele começa tocando violão, daqui a pouco começa a arrebentar a corda dos violões dos meninos, ele precisa de recurso, ele começa a investir com o dinheirinho dele, mas chega um momento que ele precisa de um apoio, aí ele não consegue. Ele não consegue avançar, ele precisa de um registro, ele precisa de um CNPJ, né? Ele precisa do registro no conselho, ele não consegue avançar, porque ele não sabe, ele sabe tocar violão. E aí, não custa nada para a Secretaria de Assistência Social preparar, treinar alguém lá para dar um respaldo para essas instituições. Há uma necessidade. Então, esse requerimento é nesse sentido. Inclusive, o vereador Nicola também deu uma sugestão que a gente procure a Unesc, e a gente vai fazer isso, mas não dá para deixar como está. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. E aí, acredito que o pastor Jair também já tem algumas ideias aí nesse sentido, mas a princípio eu estou encaminhando esse requerimento para ter uma resposta aí do Executivo nesse sentido. Era isso, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, meu boa tarde a todos, shalom a todos. Cumprimentar de maneira bem especial nosso colega aqui de casa, ex-vereador Ademir Honorato, gerente regional da infraestrutura, está fazendo um belo trabalho, está no início do trabalho, mas já está demonstrando, através das suas ações, um belo trabalho à frente desta gerência. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento, fiz um requerimento parecido a este no ano passado. E nós criamos aqui a Frente Parlamentar do Terceiro Setor. E a gente tem percebido, antigamente a Unesc fazia essa documentação e agora não está fazendo mais. Eu estive conversando com a reitora, ela se dispôs a marcar uma reunião, estou no aguardo ainda, né, para que realmente a Unesc possa retornar e fazer esse tipo de atendimento justamente para essas empresas, pessoas jurídicas, né, que não são ainda, mas são pessoas que trabalham, são uma extensão, são um braço, né, social do município, atende centenas e milhares de pessoas no município, mas são informais, né, as pessoas não são conhecidas porque não têm um contrato social, não tem um CNPJ, né, não conseguem ser uma utilidade pública, não conseguem ter um convênio, tem uma dificuldade financeira enorme de tocar os seus projetos, seus sonhos. E nós, então, entramos em contato também com a SATIC nesse período, vereador Juarez. E fizemos ali um experimento, né? Colocamos ali uma empresa também que precisava, e eles fizeram, graças a Deus eles fizeram, passou por essa casa já como utilidade pública, toda a documentação foi feita de uma forma gratuita pela SATIC, né? O doutor Michel, que estava à frente, ele estava lá, antigamente ele que estava na Unesc, né, o doutor Michel. E ele saiu da Unesc, está na SATIC, então ele se dispôs a fazer. E eu, na época, também conversei com o Potlec aqui, da Casa do Empreendedor, uma possibilidade de fazer uma parceria entre a SATIC, o Unesc e a Prefeitura também, para poder fazer e legalizar essas empresas aí, né, através do setor jurídico, contábil, né, que não teria dificuldade a Unesc ou a própria SATIC, né, em parceria com a Prefeitura, fazer esse tipo de atendimento a essas empresas, essas pessoas que tornam a falar, fazem um trabalho de excelência no nosso município e não são vistas, não são conhecidas e fazem por amor mesmo, né?
Então, senhor presidente, parabenizar aqui esse requerimento de Juarez, falando que eu já fiz no passado também o requerimento, é pedir para o assessor verificar o que veio de resposta do município. Mas parabenizo o vereador Juarez por esse requerimento. É isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 477/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se existem estudos para a reforma da Ponte Pêncil, localizada na rua Maria Terezinha da Silva Gregório, bairro Vila Francesa. Fotos em anexo. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 478/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe quando acontecerá a restauração da estrutura da ponte localizada na rua Odécia Silva Souza, bairro Vila Francesa, próxima à EMEB Maria de Lourdes Carneiro. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 479/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando se existe a possibilidade de instalações de faixas de segurança para pedestres nos seguintes locais. A. Avenida Centenário, 2295, Operária Nova, de frente à SC Center Materiais de Construção, proporcionando maior segurança ao intenso fluxo de pedestres sentido supermercado Giasse e demais estabelecimentos e vice-versa, localizados na rua Henrique Lage, fotos em anexo. B. Avenida Gabriel Zanetti, número 1000, bairro Ceará, de frente à concessionária Citroën e Shopping Criciúma. Destaca-se a importância das faixas de segurança para que o grande fluxo de pedestres nesses locais possam atravessar com tranquilidade duas avenidas as mais movimentadas de Criciúma. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 386/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Reparos na pavimentação asfáltica da rua Lúcia Milioli, de frente ao número 1, bairro Santa Bárbara. Requerimento 480/2023, autor Juarez de Jesus dos Santos. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal questionando o seguinte: existe a possibilidade da Secretaria Municipal de Saúde orientar, dar conhecimento aos servidores que atuam junto aos setores da respectiva pasta quanto ao conteúdo da Lei Municipal número 8.394/2023? Em caso afirmativo, quando e como se dará? Em caso negativo, quais as razões? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 481/2023, autor Salésio Lima. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe se há possibilidade da colocação de um abrigo de ônibus na rua João Serafim, de frente ao imóvel número 248, no lado que fica no bairro Santa Luzia. Em caso de resposta afirmativa, qual o prazo de execução? Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 387/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Substituição da lâmpada do poste de iluminação pública localizada na rua Guilherme Lopes, número 570, bairro Santo Antônio. Indicação 388/2023, autor Valmir D'Agostin. Instalação de uma academia ao ar livre no bairro Linha Batista. Indicação 389/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Colocação de placa de sinalização de pare, além de um redutor de velocidade no cruzamento das ruas
SD 848-009 e Carlos Gambalonga, bairro Sangão. Requerimento 482/2023, autor Manuel Rosengue da Silva. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que responda ao seguinte questionamento. Há projeto para a pavimentação asfáltica das ruas Pascoal Borsato, Aníbal Serafim, José Alessio e Pedro Tomasi, bairro Sangão? Em caso afirmativo, que seja informada a data de início e de término das obras. Já em caso negativo, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 483/2023, autora Giovana Vitor Mondardo. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que informe sobre possíveis irregularidades na destinação de materiais provenientes da Secretaria de Obras. A. Como é feita a fiscalização da destinação dos materiais de construções públicas para os bairros? B. Quem são os responsáveis pela gestão da destinação desses materiais? C. Qual é o critério utilizado para a destinação de tais materiais nos bairros? D. É possível que se explique o motivo de existirem indícios de entrega de materiais e ou até mesmo obras feitas pela Secretaria de Obras em espaços particulares? Requerimento está em discussão. Com a palavra, a autora do requerimento, vereadora Giovana Vitor Mondardo. Senhor presidente, a mesa diretora, nobres colegas vereadores, vereadora, público presente. Bom, esse requerimento pode chamar a atenção de muitos vereadores e até da população que nos assiste, porque tem que chamar mesmo, tem que escandalizar uma situação dessa. Eu já recebi reiteradas acusações ou denúncias que chegam até a gente sobre possíveis irregularidades na destinação de materiais de construção civil da Secretaria de Obras. E, obviamente, que o meu papel é, questionar o Executivo, mas também, se chegou uma denúncia até a mim, o meu papel também é denunciar para que as pessoas investiguem. Portanto, esse também foi mais um motivo de uma denúncia minha no Ministério Público, para poder tentar entender o que está acontecendo. Será que é assim que a gente quer tratar a cidade? E eu espero que nada disso tenha acontecido. Torço para que essa resposta tenha sido: nada aconteceu. E é isso que eu estou na expectativa de receber. Ainda assim, vereador, encaminho ao Executivo para poder entender qual que é o processo de fiscalização. Porque eu mesma vi material da Prefeitura em espaços particulares. Então, eu posso ser testemunha de algo que vi. Então, eu fico tão impressionada com esse tipo de situação e quero que alguém diga que eu estou acusando sem ter provas, porque tenho. E isso não é algo para se levar em tom de brincadeira, justamente porque é dinheiro público, material para uso de obras públicas, sendo utilizada para tirar vantagem política e beneficiar os seus nos seus bairros, nos bairros que decidem. Isso precisa ser combatido, mais do que denunciado, vereador, combatido. Porque dinheiro público não pode ficar na mão de 2, 3, 4 para beneficiar seu grupo político. Não é assim que a banda toca. E acho que não é assim que a gente tem que lidar com o dinheiro público, muito menos com aquilo que a gente já tem visto se efetivar na cidade há muito tempo. Com certo cuidado, vereador, que eu faço essa avaliação, porque não estou acusando ninguém. Isso precisa ficar claro. Mas se está acontecendo, alguém vai precisar responder por esse tipo de situação. E se, caso fique provado isso, é mais do que sabido que essa casa precisa se posicionar a respeito de uma situação que nós precisamos, digo de novo, combater. Porque é dinheiro público. A gente aprova aqui muitas vezes, vereador, dotações orçamentárias, mudanças, tira de um lugar e bota para obras. Espero que não seja para fazer esse tipo de situação, né? Então fica aqui meu direcionamento ao Executivo para esclarecer sobre essas dúvidas que tem, mas também para entender mais a fundo como é que a Secretaria de Obras fiscaliza
Porque pode não ser de fato o gestor, pode não ser de fato o intendente, pode não ser de fato o encarregado. Pode ser que tenha alguém mal intencionado nessa história. Então nós precisamos saber quem é de fato, para expurgar da política e expurgar do serviço público, porque é assim que a gente tem que tratar essa turma. Obrigada. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Obadias Benones da Silva. Senhor presidente, muito boa tarde, bom final de tarde. Cumprimentar os nobres vereadores novamente, vereadora Roseli, que está na mesa diretora, cumprimentar a vereadora Giovana Mondardo por esse requerimento. O papel dessa casa é exatamente esse, a gente não tem que ficar alarmado com esse requerimento, alarmado no sentido de que todas as palavras aqui da vereadora é preocupante. No setor público, vereador Toninho, isso não pode acontecer. Aliás, quando se trata de uma situação como essa, isso é crime. Isso é crime. O público, como é que é aquela frase lá? O público não pode no privado, né? Não pode no particular. Então, qualquer um sabe. Isso é crime, precisa ser denunciado. Eu fico preocupado, vereador, também. E me preocupa também uma frase da vereadora, que ela viu isso. Eu acho que isso tem que ser levado a fundo, porque a nossa missão aqui é de ser vereador. É ser vereador. Acho que os demais vereadores concordam. Nós temos que fiscalizar, sim, independente do que é a situação. Tem que ser colocado às claras uma situação como essa. O público não pode ir no privado. Se está acontecendo, precisa ser esclarecido o mais rápido possível. Então, cumprimento, é a nossa missão, vereador Feuser, é exatamente essa, fiscalizar qualquer que seja a situação. Não importa com quem seja, cometeu tal situação, tem que pagar. Não pode estar servindo a população, porque se trata de dinheiro público. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação 390/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Instalação de câmeras de vídeo monitoramento na rua Dom Pedro I Centro. Requerimento 284/2023, autor Jair Augusto Alexandre. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. A possibilidade da realização de estudo para a construção de um centro comunitário no bairro Maria Céu. É de conhecimento do Poder Executivo que esse bairro não dispõe de tal espaço para atividades tais como clube de mães, reunião dos bairros e afins? Existe algum terreno de propriedade do município localizado no bairro que possa ser oferecido para viabilizar esta construção? Caso negativo, a Prefeitura poderia adquirir um terreno? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Jair Augusto Alexandre. Senhor presidente, demais vereadores, fiz esse requerimento até porque a presidente do bairro, da associação do bairro Maria Céu, nos procurou porque não tem mais um local para fazer reuniões ali de associação do próprio bairro. Ela estava fazendo no salão da Igreja Católica. E como mudou a diretoria da Igreja Católica, o atual presidente lá está cobrando um valor da associação. E isso trouxe indignação não só para ela como presidente, para os demais que fazem parte da diretoria. E nesse intervalo eu conversei com o prefeito, eu levei essa demanda, a necessidade de ter ali no bairro Maria Céu, há um terreno no lado da unidade de saúde e há uma casa. Então, conversando com o prefeito, já há uma disposição do prefeito em adquirir aquele terreno ali daquela casa para construir ali um centro comunitário, né? E nós
Assim, acertamos com o prefeito, a prefeitura está tentando negociar a compra daquele terreno ali, uma casa, para que, então, seja construído ali um centro comunitário que vai suprir a necessidade ali da associação dos moradores ali do bairro Mariacel. Como eu falei, ali funcionava até então o Clube das Mães, funcionava a reunião normal do bairro, né? Tinha também a terceira idade que fazia ali algum tipo de exercício, né? no local, e tudo isso se tornou algo assim dificultoso para eles por uma questão financeira. Então, como o prefeito Clédio Salvaro está construindo e tem promessas aí de construir em vários bairros centro-comunitários, né? Então eu levei essa demanda e há uma possibilidade aí grande, então, do bairro Mariacel ganhar, então, um centro comunitário. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento 485/2023, autores: Júlio César Kaminski, José Paulo Ferrares, Daniel Frederico Antunes, Jair Augusto Alexandre, Giovana Vitor Mondardo e Dailton Feuser. Requer-se à mesa, ouvindo o plenário e na forma regimental, a realização de audiência pública com a finalidade de debater a respeito da implementação da legislação sobre cannabis medicinal no município de Criciúma. A audiência pública será realizada no dia 24 de agosto de 2023, quarta-feira, às 19 horas, no plenário Antônio Guglielmo Sobrinho. Requerimento está em discussão. Com a palavra, um dos autores, vereador Júlio César Kaminski. Senhor presidente, essa aqui é uma discussão que nós faremos em nome da Comissão de Saúde, tá? Não é em nome do vereador, é em nome da Comissão de Saúde, só para fazer esse registro, a gente pede o apoio, porque mais do que nunca é um tema que já foi trazido, né? E aí nós pedimos autorização para fazer em nome da comissão e foi devidamente autorizado. Mas eu só gostaria... Posso? Pode. Depois disso, eu gostaria de pedir uma questão de ordem, senhor presidente, para fazer uma correção do dia. Então era isso. Tá bom. Então eu peço uma questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Júlio César Kaminski. Senhor presidente, a questão de ordem é fazer uma retificação, não é quarta. Dia 24 cai numa quinta-feira, então vai ser realizado no dia 24, na quinta-feira, às 19 horas, nesta casa. Obrigado, Ok, vereador. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadores... Opa, desculpe então. O requerimento está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, vereador. Agora sim, terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores e vereadoras que façam a confirmação do quórum. Confirmado? Agora tu. Em única discussão e votação, a moção 030/2023, de autoria do vereador Valmir D'Augustin, moção de aplauso aos 118 anos da escola Ercílio Luz, do bairro Morro Estevo. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da moção. Moção número 30/2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras.
Requer-se a mesa, ouvindo o plenário, e na forma regimental, o envio de expediente à Escola Municipal de Educação Básica, Núcleo Ercílio Luz, da presente moção de aplauso pelo aniversário de 118 anos, conforme segue. No alto da rua Pedro Daltoé, 301, bairro Morro Estevo, localiza-se a Escola Municipal de Educação Básica, Núcleo Ercílio Luz. Em frente dessa escola, avista-se boa parte da extensão da comunidade em que essa unidade escolar está inserida. Em homenagem ao ex-governador de Santa Catarina, Ercílio Luz, que governou entre os anos de 1894 e 1898. A escola recebeu seu nome. Fundada em maio de 1905, iniciativa dos conselheiros João Zanetti, Celeste de Luca e Berto Triquez, é uma das escolas mais antigas de Criciúma. O primeiro professor foi o próprio João Zanetti, seguido do professor Lombardi. A municipalização entrou em vigor em 2 de janeiro de 1998. Hoje atende 230 alunos da Educação Infantil e Fundamental 1, sendo desses 125 no período integral e 105 no parcial. A escola tem atualmente 22 funcionários e 7 estagiários. A Escola Núcleo Ercílio Luz atende alunos do bairro e proximidades. Alunos esses, filhos de famílias batalhadoras. É uma escola acolhedora, cresceu com o apoio da comunidade, sempre com o apoio das empresas locais e de todas as famílias, em obras e melhorias no espaço escolar. As famílias são muito participativas no acompanhamento do dia a dia escolar, contribuindo com o desenvolvimento e a melhoria da vida de todos. Antes exposto, ouvindo o plenário e atendido às formalidades regimentais, requeremos que fique constado na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso à Escola Municipal de Educação Básica Núcleo Ercílio Luz, pelos seus 118 anos de fundação, enviando-lhes cópia com os nossos cumprimentos. Sala de sessão, 18 de julho de 2023. A moção está em Vereador discussão. Valmir D'Agostinho, Partido PP. Agora sim, a moção está em discussão. A palavra o autor da moção, vereador Valmir D'Agostinho. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, públicos que acompanham esta noite, em especial saudar o ex-vereador Ademir Honorato, que lá em 2019 também nós queríamos essa homenagem, mas devido à pandemia e outros assuntos podemos fazer. Sinta-se também fazendo essa homenagem. Saudar a Mônica, que lá representa a nossa escola, a nossa gestora, a dona Luísa, os alunos aqui presentes, toda a equipe de professores, coordenadores. Dizer que para mim é de muito orgulho por ter passado por aquela escola lá em 1967, onde essa escola saiu de lá muitos empreendedores, muitos professores, médicos, dentistas, políticos, empreendedores tipo a Rio do Deserto, né? São João Zanetti, o Gabriel Zanetti, passaram por aquela escola e todas as famílias lá construíram aquele espaço. Para ter uma ideia, quando da inauguração daquela escola, a aquisição do terreno, todos os familiares lá doaram. O falecido meu pai, que era extremante, seu Livro de Agostinho, seu Gabriel João Zanetti, e outros contribuíram com recurso para pagar também aquela área e construir a escola Núcleo Ercílio Luz. Faz 118 anos, que muito nos orgulha. Aqui a Mônica, com certeza, tem um trabalho de acolhedora, de muita humanização. O IDEB da nossa cidade, aquela escola é entre as 5 melhores. Então, acredito, Roseli, que já foi secretária, a Giovana, que com certeza esse trabalho de humanização, de acolhimento que eu fiz naquela escola, tive o prazer de estar secretário de Educação e passar por muitas vezes lá e ver aquele trabalho desde a equipe da merenda, Mônica, que tem feito um carinho muito grande aquelas crianças e com certeza o aprendizado das nossas crianças vem também com aquilo que é feito lá, a merenda escolar, a humanização que a Mônica faz, para ter uma ideia, ela chega às 7 horas da manhã,
passam às vezes 21 horas da noite, ela está lá. Isso é dedicação, gostar do que faz. Então, ela traz todos aqueles colaboradores que estão em torno dela, trazendo juntamente para que elas possam enxergar na Mônica e ter um encaminhamento futuro da mesma forma. Mônica, parabéns para você, a toda a equipe. Me orgulho muito de fazer parte, ter passado por essa escola e poder estar nesse dia representar a esta Câmara de Vereadores, aqui a Casa do Povo, e poder homenagear a escola onde eu passei também. Obrigado e peço aprovação aos novos vereadores, essa moção de aplauso de suma importância para a nossa localidade, nosso bairro. Moção continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, a moção está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Questão de ordem ao vereador Valmir D'Agostinho. Senhor presidente, essa é a minha questão de ordem, que é logo após o encerramento da sessão, pudesse os pares vereadores ficar aqui para poder entregar a placa de moção de aplauso à escola Núcleo Cirus. Ok, está o convite feito pelo vereador para que permaneçam para a entrega da moção. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar, PLC do Executivo 029/2023, de autoria do chefe do Poder Executivo, que corrige o zoneamento do solo na área que especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou ao plenário. Em primeira discussão e votação, o projeto foi aprovado na sessão plenária do dia 1º de 8 de 2023. Agora, o projeto está em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em segunda votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Lembrando nosso compromisso amanhã às 15h30 no plenarinho com os vereadores e as suas devidas entidades. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 8 de agosto, amanhã, no horário regimental. Uma boa noite a todos.